Já parou para pensar como uma simples pequena mudança de perspectiva pode, sabe, transformar tudo ao nosso redor? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar fundo no poder da gratidão, usando como base umas reflexões bem interessantes da filosofia, da psicologia e até de tradições bem antigas. Sabe aquela pessoa que, sei lá, você faz um favor, dá um presente, oferece uma ajuda e ela age como se não fosse mais que a sua obrigação? A gente percebe isso nos outros na hora, né? É batata. Eita, essa é a pergunta que vira o jogo, que coloca a gente no centro da questão. Porque, vamos ser sinceros, na correria do dia a dia, com a cabeça cheia de problemas, de desejos, será que a gente não acaba esquecendo de reconhecer o bem que está bem na nossa frente? E olha, quando a gente começa a cavar mais fundo nesse assunto, percebe que a ingratidão é muito mais do que só falta de educação. As fontes que a gente analisou descrevem ela como uma coisa corrosiva, um verdadeiro veneno para a nossa vida e para os nossos relacionamentos. A raiz do problema todo, segundo os textos, é o orgulho, aquela sensação de que a gente é autossuficiente, de que tudo que conquistamos foi só por nosso mérito. Pensa só naquela pessoa no trabalho que nunca agradece uma ajuda, porque acha que o sucesso é só dela. Uma atitude assim não só afasta os outros, mas isola a gente numa bolha de arrogância. E essa ideia não é de agora, não. O filósofo David Hume usou palavras pesadíssimas para descrever a ingratidão. Horrível, antinatural. Isso só mostra como, desde sempre, esse sentimento foi visto como uma falha moral muito, muito séria, com consequências bem ruins. Ok, então se a ingratidão é tão ruim assim, o que é ser grato de verdade? Pode apostar que é muito mais do que só soltar um obrigado da boca para fora. É, na verdade, uma maneira completamente diferente de enxergar o mundo e o nosso lugar nele. A gratidão de verdade não é sobre quitar uma dívida, sabe? Não é um toma lá, dá cá para ficar tudo no 0 a 0. Pelo contrário, é reconhecer que a gente depende fundamentalmente um dos outros. Pensa num líquen, aquela mistura de alga e fungo. Se você tira um, o outro não sobrevive da mesma forma. A gente é meio assim também. Para entender isso ainda melhor, o teólogo São Tomás de Aquino criou uma escadinha genial com 3 degraus. O primeiro é o reconhecimento. É só a cabeça entender, opa, recebi uma coisa boa. O segundo é o louvor, que é quando a gente fala, a gente expressa o agradecimento. E o terceiro, que é o mais legal, é a retribuição. É a vontade de devolver o favor quando a oportunidade aparecer. E esse terceiro nível fica super claro na nossa própria língua. É fascinante. Em inglês, thank you vem de pensar. Em francês, merci lembra favor. Mas obrigado vem de obrigação. Não uma obrigação chata, mas um laço, um vínculo, uma conexão que a gente cria com quem nos fez o bem. Certo. A grande questão então é, se ser grato é tão bom, por que é tão difícil? Por que parece que o nosso modo padrão é sempre a ingratidão? Aqui está o pulo do gato. A gente vive numa cultura que ensina a gente a reivindicar direitos o tempo todo. A gente acha que merece ter saúde, sucesso, felicidade. E aí, qualquer coisa abaixo disso vira frustração. A gratidão, por outro lado, nasce de uma outra visão. A de que a vida e tudo de bom que vem com ela é um presente, é um bônus. E esses obstáculos estão por toda parte, né? Aquele papo de ser self-made, como se ninguém tivesse nos ajudado. Essa mentalidade de que temos direito a tudo. Uma visão um pouco inflada da nossa própria importância. E, talvez o principal, essa dificuldade enorme de viver o agora, sempre presos a mágoas do passado ou à ansiedade do futuro. Mas calma, a notícia boa é que gratidão é tipo um músculo, dá para treinar. As fontes que a gente estudou trazem uns exercícios bem práticos e super poderosos para a gente desenvolver essa virtude. E o ponto de partida é esse número aí, 24. 24 horas, um diazinho. Esse é o tempo do nosso primeiro exercício e ele pode revelar muito mais sobre a gente do que a gente imagina. O primeiro exercício é simples e brutal. Ficar 24 horas sem reclamar, de nada. Se reclamar, o cronômetro zera. O segundo é ter um diário e anotar todo dia uma coisa nova e específica pela qual se sentiu grato. E o terceiro é agradecer de verdade aquelas pessoas que facilitam a nossa vida, mas que muitas vezes a gente nem enxerga. E para a gente fechar e amarrar tudo isso, tem uma história muito poderosa que resume a essência da gratidão de um jeito inesquecível. Tenta imaginar a cena. A morte é praticamente certa. Em cima, um tigre faminto. Lá embaixo, outros tigres esperando a queda. E a raiz que ele está segurando está quase arrebentando. Não tem para onde correr. O fim parece inevitável. E aí, nesse momento de desespero total, o que o monge faz? Ele nota um moranguinho crescendo ali do lado. E ele se permite pegar aquele morango, comer, saborear
e apreciar aquele instante de doçura, mesmo com a morte a centímetros de distância. E essa é a grande lição. Todo mundo tem tigres na vida, né? Problemas, medos, incertezas. A gratidão não faz os tigres desaparecerem. O que ela faz é nos dar a capacidade de focar no bem que existe agora, no presente, por menor que seja, e apreciar aquilo de verdade. E é com essa reflexão que a gente encerra. No meio de todas as correrias, de todas as preocupações, qual é o pequeno presente, a pequena alegria, enfim, qual é o morango que a vida está oferecendo agora mesmo, só esperando para ser notado e saboreado,